Olá, prevencionista! Seja bem-vindo ao podcast Ergonomistas de Alta Performance. Nesse podcast, o nosso objetivo é que você chegue à alta performance muito mais rapidamente, utilizando técnicas, estratégias que podem se tornar assertivas e podem fazer toda a diferença para o profissional. Nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre o seguinte tema: será que existe mercado de trabalho para o ergonomista? Vamos lá? É isso aí, vamos começar o nosso vídeo de hoje, pessoal, e queria convidá-los, se você já assiste nossos vídeos, acompanha nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, participe das nossas redes sociais. É muito importante porque as informações chegam sempre em primeira mão para você, elas chegam sempre de maneira rápida e direta aí no seu computador, no seu celular, tá legal? Então vamos lá, para a gente poder contextualizar, o mercado de trabalho é uma pergunta muito ampla, né? E nós vamos tentar definir pontos específicos que podem lhe auxiliar a decidir pela área de ergonomia, ou se você é um profissional que já trabalha com ergonomia, entender onde estão algumas oportunidades de trabalho. Então, o primeiro ponto é que a atuação do ergonomista ela está amparada pela NR17. E a NR17 é uma norma, uma norma regulamentadora, dentre tantas outras da saúde e segurança do trabalho, e que são obrigatórias para as empresas. Então, para que a empresa possa gerir a sua força de trabalho, o seu grupo de trabalhadores, a sua atuação, é necessário que ela cumpra algumas regras. Essas regras são estabelecidas justamente por essas normas regulamentadoras. A NR17 é essa norma que dá o norte, para a atuação do ergonomista. E não só ela. Nós temos uma relação muito grande de trabalho do ergonomista também com outras normas, Quem trabalha, por exemplo, na área de frigoríficos, os abatedouros de frango, de bois, de suínos, tem que cumprir, por exemplo, a NR36, e boa parte da NR36 é relacionado à ergonomia. Movimentação manual de cargas, as pausas que estão lá descritas, os assentos para descanso durante essas pausas. Então, a grande parte da norma, assim, vamos dizer assim, a parte mais difícil de atender da norma é relacionada à atividade do ergonomista. Então, vamos pegar, se a NR17 é a norma que regulamenta a ergonomia, e as empresas, e cabe às empresas atender legalmente as questões legais, então vejam que, a princípio, todas as empresas precisam atender a NR17. E só aí a gente abre um leque de atuação gigantesco, tá? É claro que, se a gente pegar em termos de atuação do ergonomista, hoje a gente vai encontrar muito mais ergonomistas trabalhando nas grandes empresas do que nas pequenas, por vários motivos. Na pequena empresa, a fiscalização ela é muito menos intensa, ela é muito menos presente, justamente porque, não que ela não exista, mas se cobra outros fatores da pequena empresa. Na grande empresa, isso é uma realidade mais presente. Então, toda grande empresa, grande indústria, normalmente, ou ela tem um ergonomista no seu quadro de trabalho, ou ela contrata consultorias, contrata empresas para poder realizar os trabalhos, os relatórios, a análise ergonômica do trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo as médias empresas, se ela tem um sistema, por exemplo, de certificação, se ela tem um sistema de gestão integrada, esse sistema de gestão cobre que ela tenha também esses relatórios de análise ergonômica do trabalho. Então, boa parte das médias empresas também necessitam disso anualmente, também necessitam disso periodicamente. E é uma grande oportunidade aí também para o ergonomista. Mas fora dessa questão, Tiago, você está falando que a grande empresa precisa, que a pequena empresa precisa e tal. Mas veja, esse é o principal argumento mesmo. Toda empresa, a princípio, ela precisa conhecer as suas necessidades no trabalho, ela precisa conhecer os riscos que estão existentes ali na situação de trabalho, e isso é responsabilidade do ergonomista. Mas vejam, além de tudo isso, nós estamos passando por um momento em que todas as normas regulamentadoras estão sendo revistas, elas estão passando por revisão.
E essa revisão, ela naturalmente cria novas demandas. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Talvez de todas as grandes mudanças que vão acontecer nessas normas regulamentadoras, que eu disse que tem que ser atendidas, né, pelas empresas, esse conjunto de regras que são atendidas pelas empresas, nós temos ali a instituição de uma norma que vai ser talvez o esqueleto central de toda a empresa, que vai ser o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR, o famoso PGR ou GRO. Então, esse documento, por que ele vai ser, né, essa espinha dorsal? Porque a partir desse mapeamento de riscos, a partir da instituição dessa avaliação de riscos, nós teremos várias outras ações que serão disparadas a partir desse relatório. Então vejam, para que eu entenda quais ações eu devo tomar, por exemplo, no setor A, B ou C, eu preciso que esse levantamento de riscos ele tenha sido feito, que ele tenha sido mapeado. Uma vez que isso foi mapeado nesse documento central, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, a partir dele eu vou ter, por exemplo, os levantamentos ambientais. Então, eu vou ter avaliação de calor, os limites de tolerância, avaliação de ruído e assim por diante. Eu vou ter, a partir dele, que realizar a minha análise ergonômica do trabalho. Mas para que eu consiga realizar a análise, que eu chegue a esse ponto onde nós tenhamos a definição de que precisa de uma análise ergonômica do trabalho, nós teremos uma análise prévia. Nós teremos uma etapa anterior e que está prevista na NR17, né, que estará prevista, né, muito provavelmente, que é uma análise prévia de riscos. Então vejam, para alimentar esse documento, que é o PGR, eu vou precisar ter uma avaliação prévia de riscos ergonômicos. E aí, se a gente pensar, será que todas as empresas já têm isso? Será que todas as empresas estão preparadas para ter uma estrutura de gestão em saúde e segurança do trabalho? Eu falo com absoluta certeza de que não. Uma minoria das empresas tem condições hoje de atuar com segurança, de atuar de maneira assertiva nesse caminho, né, de uma gestão dos dados em saúde e segurança do trabalho. A grande maioria das empresas atua de forma reativa, de forma corretiva. E nesse ponto é que eu entendo que as grandes demandas de ergonomia elas vão surgir justamente para adequação a esse novo modelo. Assim como houve uma grande corrida para a ergonomia nesses últimos anos por conta do e-social. E que a gente está nessa pendência, né? Vai, não vai, ergonomia fica, não fica, mas houve uma grande corrida das empresas porque era uma coisa nova, é uma coisa que poucas pessoas entendem de fato como operacionalizar, e aí as empresas muitas vezes ficam perdidas nesse processo e elas demandam de alguém que possa instruí-las a qual caminho seguir. Mas é por isso que é importante que o profissional tenha condições de oferecer soluções para a empresa. Ele tenha condições de oferecer alternativas e não que ele coloque uma faca no pescoço da empresa de maneira que ou você faz isso ou você está morto. Tá? E eu vejo que no e-social, infelizmente, né, muitas empresas compraram serviços ruins, né, de profissionais que não têm uma capacitação adequada e aí, de dois motivos, né? Ou gastaram dinheiro à toa com isso, ou realmente criaram um problemão para resolver dentro da sua área de saúde e segurança do trabalho. Porque esses profissionais que já não tinham conhecimento foram lá e começaram a notar um monte de riscos do e-social. E uma vez que você transmite isso, né, agora, quando isso começar a ser operacionalizado de forma online, isso não só para ergonomia, tá? Para a segurança do trabalho também. Isso é transmitido em tempo real. Então a empresa é responsável por isso, ela responde por essa condição. Então é importante que nós tenhamos consciência de que a oportunidade ela vai, né, ser aumentada, ela vai estar cada vez mais presente nos próximos anos. Só que nós, né, enquanto ergonomistas, enquanto profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos estar à frente disso, né? Como eu disse, a empresa, quando contrata o seu serviço ergonomista, né? Quando ela contrata o seu serviço de assessoria, de consultoria, ela não está contratando análise ergonômica.
Ela não está contratando uma assessoria, ela está contratando uma solução. Então, qual é o tipo de solução que você oferece para as empresas? Qual é o tipo de alternativa que você traz? E aí, a pergunta sobre as alternativas sobre o mercado de trabalho, elas começam a se tornar mais amplas. E eu vou fazer aqui um paralelo. Eu sei que boa parte da nossa audiência, né, do que acompanha os nossos vídeos, tem uma graduação, tem uma formação. E mesmo os que não têm, normalmente tem a formação técnica. Mas veja que, independente da área que você atua, seja na área da saúde, seja na área de exatas, né, as engenharias, na área de segurança mesmo, as graduações, as formações, logo que você se forma, raramente você encontra algo pronto para você, né, no mercado de trabalho, algo que fala assim, realmente, ó, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. Algumas pessoas dão a sorte de encontrar isso logo de cara. Grande parte das pessoas não, elas vão descobrindo isso com o decorrer da sua carreira. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? E eu sei que boa parte da nossa audiência também tem esse tipo de formação. A formação em fisioterapia tem N áreas de atuação, né? Tem a área hospitalar, tem a área desportiva, tem a área do trabalho, né? Que eu atuo já há muitos anos. E durante a graduação você não tem um preparo que te permite direcionar a sua área, né, de atuação. Durante a graduação, você não tem um preparo, por exemplo, para entender sobre empreendedorismo. A grande parte das graduações não fala sobre o empreendedorismo. Então, o que acontece é que quando o profissional se forma, ele é um profissional generalista. E esse profissional generalista, ele entende o mercado de trabalho de maneira muito restrita. Eu não tenho informações suficientes para entender qual o potencial daquele mercado. Eu não sei exatamente qual a área, né, que me atrai como profissional e que financeiramente também é capaz de pagar as minhas contas. E é um dilema de muitos profissionais, né? Eu gosto de tal coisa, mas eu tenho que trabalhar com outra coisa porque eu preciso pagar minhas contas. Mas vejam que agora voltando, né, para o nosso tema, quando nós falamos do mercado de trabalho, eu preciso que o ergonomista entenda que isso depende também dele entrar nesse mercado, dele estar disposto a se jogar nesse mercado e entender de fato como é possível abordar uma empresa, como é possível oferecer o seu currículo para uma empresa de forma atrativa, né? Caso você queira ser um profissional contratado ou queira ser um prestador de serviços, porque existem diferentes formas de você encarar a atuação e encarar esse mercado de trabalho. Então é importante que você realmente entre de cabeça. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que uma vez que você se joga, né, que você está realmente no campo de batalha, é procurar informações corretas. Vejam, eu aconselho, né, todos os alunos que queiram realmente algo diferente, né, para o seu currículo, que façam realmente uma especialização, um mestrado, mas que não façam com o intuito de ter um aprendizado rápido sobre o mercado de trabalho, sobre a atuação do ergonomista. Para quem quer um aprendizado mais rápido, quem quer algo mais pronto para começar de imediato, eu sugiro que tenha uma capacitação também mais rápida, né? Um curso de formação, por exemplo, em análise ergonômica, um curso de formação em gestão, enfim, algo que te dá um instrumento prático para atuação mais rápida no mercado de trabalho, que é basicamente o que nós buscamos fazer em todos os nossos cursos de formação. Tá? Não é nem a questão da propaganda dos cursos, né? Os cursos estão lá no nosso site, quem quiser entrar vai conhecer. Mas o que eu estou dizendo é que esses cursos de formação, de preparação, ele te dá instrumentos práticos, ele te dá um norte para que você possa começar e a partir disso você decide, inclusive, né? Será que essa área realmente é para mim? Será que eu gosto realmente de fazer isso? Porque isso normalmente a gente só descobre quando está em contato, né, com a área. Quando eu estou no campo de batalha, eu entendo se aquilo que eu imaginava sobre a atuação do ergonomista, se aquilo de fato é o que acontece. Eu vejo sempre o Thiago falando, né? Parece que ele adora esse negócio de ergonomia e realmente, né? A gente fala sobre um assunto que, além de gostar, a gente atua há muito tempo, então tem experiência para falar. Mas eu entendo que não é uma área para todo mundo, né? Tanto é que a grande maioria dos profissionais, voltando para o exemplo dos fisioterapeutas, vai trabalhar, de repente vai buscar uma especialização na área hospitalar,
vai buscar uma especialização na área de ortopedia e traumatologia. São áreas mais atrativas, mas eu entendo que são mais atrativas do ponto de vista filosófico, tá? Do que do ponto de vista prático. Eu vejo, por exemplo, que em relação à questão financeira, né, já que a gente está falando de mercado de trabalho, a área de ergonomia, os profissionais que trabalham com ergonomia, são talvez, olha, não é nem de perto, de longe, a área que a média salarial tende a ser maior para a profissão, no caso, para o fisioterapeuta, e talvez para outras profissões também, tá? Eu tenho muitos colegas que são professores de educação física, que trabalham com ergonomia há muitos anos e têm rendimentos, têm um ganho financeiro muito interessante, bem acima da média de outros profissionais que atuam em outros mercados. Então, voltando ao nosso tema central, nossa pergunta inicial, né? Será que existe mercado de trabalho para ergonomista? Eu posso dizer que sim, porque estou em contato direto com essa área. E tenho certeza que para o próximo ano e para os próximos anos, essa demanda vai aumentar e muito. Justamente por conta de todas essas mudanças que a gente comentou em relação às questões legais, em relação às questões normativas, e isso vai naturalmente gerar uma demanda. O problema é que nós hoje, né, atualmente, não temos um número de profissionais preparados para poder atender essa demanda com qualidade. Nós temos profissionais que, não importa, né, na verdade, se você é recém-formado, mas o importante é que você tenha conhecimento, que tenha capacitação. E o que nós temos hoje é que, infelizmente, esses recém-formados, eles vão para dentro da empresa, né, sem um mínimo de conhecimento, e aí ou ele acaba se queimando no mercado de trabalho, né, porque entrega um relatório que não consegue atender a necessidade da empresa, ou ele acaba puxando para baixo, né, todo o mercado de trabalho em relação às propostas, né, porque cobra muito pouco pelo serviço, cobra muito barato, mal consegue cobrir os custos do seu trabalho, e é uma coisa que a gente bate muito forte em cima, né? O ergonomista, ele tem que ser um profissional que valoriza o seu trabalho, porque não existe muitas pessoas que sabem fazer o que você faz, né, ou que nós propomos para as empresas, então nós temos que buscar sempre a valorização. Talvez demore um pouco mais o reconhecimento, talvez sim, mas ele vai ser um crescimento sustentável. E aí sim, nós podemos falar que o mercado de trabalho, ele vai reconhecer isso, né, nesses profissionais, ele vai reconhecer um profissional de qualidade, por mais que demore um pouco mais do que o trajeto natural, mas isso não vai se perder ao longo do tempo, tá legal? Então, só para a gente fechar, eu entendo que hoje o mercado já é legal para o ergonomista começar, né, para o profissional que quer seguir a área de ergonomia, mas ele tende a potencializar de maneira gigantesca a partir do próximo ano ou dos próximos anos. Uma vez que a gente tenha realmente essas mudanças que estão acontecendo, que elas sejam implementadas, que elas venham a entrar em vigor, isso vai se traduzir em mudanças exponenciais na área de ergonomia. E é por isso que você, ergonomista, precisa estar preparado para essa condição. Você precisa estar preparado para assumir esse papel no mercado de trabalho. Se você não estiver preparado, outros estarão e passarão na sua frente de maneira avassaladora. Tá legal? Então é isso, pessoal. Nosso recado de hoje é esse. Eu espero que se você está aqui comigo até esse momento do vídeo, né, deixa aqui um gostei, seja aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Manda esse vídeo, né, para outras pessoas que precisam, manda para o grupo lá, para o pessoal conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E eu te vejo num próximo vídeo, tá legal? Um abraço e até mais!